minha avó, porque a minha mãe faleceu, eu era muito pequena e logo meu pai se casou de novo e a minha avó achou melhor que ela me criasse. E eu fui uma criança tão travessa que eu era daquelas assim, de pular muro, tacar pedra na casa dos outros. Eu dei muito trabalho pra ela, coitada. Quando eu tava com 12 anos, uma tia minha, filha dela, veio visitar ela. E, tipo, tinha muitos anos que ela não aparecia, porque ela morava em outro estado. Tinha tanto tempo que eu nem me lembrava dela. E ela trouxe junto os filhos dela. Era uma menina de 8 anos e um menino de 13, que eu também não conhecia. E eu e esse primo, pelo fato da gente não se conhecer antes, era como se a gente fosse estranho, não fosse parente. E não demorou muitos dias pra gente começar a namorar. Era só namorinho de infância, mas a gente se gostava. Era só, tipo, pegar na mão, dar selinho, essas coisas. Mas a gente já tava até fazendo plano de casamento. E nessa vez que eles vieram, como tinha muito tempo que a minha tia não aparecia, eles passaram um período bem longo mesmo na casa da minha avó. Foi, tipo assim, um mês. E quando eles foram embora, foi meu primeiro sofrimento amoroso. Eu lembro que eu chorava tanto de saudade dele, que eu realmente gostava dele daquele jeitinho inocente. E o pior é que naquela época nem tinha internet pra gente continuar um contato assim igual é hoje em dia, né? Ele só me ligava assim raramente quando ele conseguia pegar o telefone da mãe dele, mas era muito de vez em quando mesmo. E aí eles só voltaram 2 anos depois, quando eu já tava com 14 anos e ele com 15. E eu achei que eu já tinha deixado aquela história pra lá, eu achei que era só coisa de criança. Mas quando eu vi ele, o meu coração faltou sair pela boca. Nós dois deu um abraço tão forte, mas tão forte, que todo mundo que tava ali ficou assim, reparando, estranhando. Tanto que a mãe dele estranhou que ela tentou ficar de cima de nós dois, marcação cerrada, pra poder vigiar e não deixar nós dois sozinhos. Mas não adiantou nada. No primeiro dia que eles chegaram, que ela foi tomar banho, nós dois já deu um jeitinho, deu nosso primeiro beijo de verdade. Que até então, há 2 anos atrás, a gente só tinha dado selim. E foi maravilhoso, porque foi o meu primeiro beijo na boca também. Nós dois estávamos apaixonadinhos. E eu queria morrer quando eu lembrava que ele morava longe, que logo ele ia embora. Então, por isso, cada segundo que a gente tinha oportunidade, a gente se beijava. Dessa vez, eles demorou pouco, eles ficou assim, eu não me lembro muito bem, porque tem muito tempo, mas eles ficou assim entre 3 a 4 dias só e foram embora. Ainda bem que eles não demorou muito pra voltar. Tipo, eles veio no meio do ano e aí no outro ano, no começo do ano, eles já voltaram. E eu já tava com 15 anos e ele com 16. E dessa vez a gente ficou mesmo de verdade. Eu perdi a minha virgindade. E foi a minha primeira vez e a primeira vez dele. E apesar da gente ser tão jovem, não tinha experiência nenhuma, mas foi perfeito. Até os erros que a gente cometeu ali na hora foi perfeito. E aí ele foi embora, só que no meu aniversário de 15 anos eu tinha ganhado um celular, então a gente conseguiu manter contato, a gente se falava todos os dias, só que ninguém sabia. A minha tia, mãe dele, pensava que ele tinha uma namorada lá onde eles moravam, porque ninguém ia aceitar a gente namorar, a gente era primo e tal. E aí depois de um tempo que ele foi embora, que tudo isso tinha acontecido, eu comecei a vomitar. E eu vomitava tanto que tinha vezes que saía só água, porque eu já não tinha nada mais no meu estômago para vomitar. E a minha avó começou a ficar muito preocupada, porque eu tava muito doente. E ela ficava me chamando para poder ir no médico. E eu caí a ficha que a minha menstruação também estava atrasada. E eu fiquei desesperada. Meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Tanto que eu não aceitava que a minha avó me levava no médico, porque eu tava morrendo de medo dela me levar e descobrir que eu era grávida. E aí ela começou a desconfiar, né? Porque eu tava muito doente e não queria aceitar que ela me levasse no médico. Então ela começou a ficar me perguntando se eu tinha namorado, se eu tinha aprontado alguma coisa. E eu, não, vó, eu nunca namorei, não. E ela falou assim, então é o seguinte, você querendo ou não, nós vai no médico sim. E ela pegou e me levou, e foi aí que a gente descobriu que eu tava grávida. E a minha avó já ficou muito triste com isso, porque eu só tinha 15 anos, era muito novinha. Mas quando, enfim, eu contei quem era o pai do meu filho, que era meu primo, a minha avó ficou maluquinha, porque ela era daquele povo que não podia, né? Ela ficava falando assim que se a gente tivesse filho com parente, que o filho nascer deficiente, meu filho ia nascer, ou às vezes não ia andar, ou às vezes não enxergar. Ela ficava me colocando maior medo por causa disso, foi um alvoroço só. E ela ligou pra minha tia e minha tia veio, sabe? E eu lembro que todo mundo ficava enchendo nosso saco o tempo todo. Eu sofri tanta pressão na minha cabeça naquela época que eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu acabei com a minha vida, sabe? E meu primo, nessa altura, pai do meu filho, ele me dava apoio o tempo todo. Eu falo que responsabilidade não tem nada a ver com idade, porque ele com 16 anos
tinha mais responsabilidade do que muito homem com 30 anos, sabe? Ele me assumiu do começo ao fim. E aí nisso eles foram embora e quando eu tava com 5 meses de gestação, ele me ligou perguntando se eu queria ir morar na casa dele. Eu falei que sim, porque eu tava grávida e a gente se gostava de verdade. E aí ele e a mãe dele foram me buscar, porque nessa altura não tinha o que a minha tia se fazer mais, né? O que tinha que fazer já tava feito, que eu tava grávida, não tinha como voltar atrás. E eu fui pra casa dela e a gente morou lá um tempo, o bebê nasceu, graças a Deus deu tudo certo, foi um parto assim, até tranquilo pela minha idade, o bebê nasceu super saudável. E a gente ficou lá um tempo, depois a gente alugou uma casinha e saiu. E hoje em dia tem 15 anos que a gente vive junto. A gente teve outro filho, hoje um tá com 10 anos, o outro tá com 11, e os dois são perfeitos, saudáveis e a gente é muito feliz, graças a Deus. Essa história não é minha, foi apenas a interpretação de uma das histórias que eu recebi lá no meu Instagram, que vai estar passando na sua telinha, vai estar o link na descrição desse vídeo, só lembrando mais uma vez que eu não tô recebendo história lá por enquanto, tô só colocando em ordem as que eu já recebi, tá bom? E assim que eu terminar, eu vou disponibilizar aqui um e-mail, porque agora vai ser pelo e-mail, não vai ser pelo Instagram mais, porque por lá eu pedi muita história e tal, já falei em outros vídeos, né? Mas aí, espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje, deixe seu joinha que é muito importante pro YouTube tá aí sugerindo os vídeos cada vez mais, se não for inscrito já se inscreva também e ative o sininho, porque assim toda história que eu postar você vai ser notificado, tá bom? Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!